Olá! Oi! Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para dar continuidade nos vídeos em que nós estamos compartilhando com vocês de como ensinar e levar os nossos filhos a amar a Deus. E nesse momento, nesse vídeo, nós queremos falar um pouquinho sobre ações que falam mais do que palavras. E para dar base bíblica para essa nossa conversa, para esse nosso bate-papo aqui, eu vou lá em Lucas, capítulo 24, versículo 29, ou melhor, versículo 28 em diante. Fala o seguinte: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e os reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Aí no versículo 32 diz que: e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunham as escrituras? Então, nessa passagem, a passagem de Lucas, fala sobre os discípulos no caminho de Emaús. É uma passagem muito conhecida, é um período temporal que foi logo após a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. Logo no início do capítulo 24, fala que as mulheres, algumas das mulheres foram ao túmulo de Jesus logo ao terceiro dia e chegaram lá e nada tinha. Elas correram, foram avisar os discípulos que estavam reunidos, né? Falaram assim: olha, meu Jesus não está lá. Aí Pedro saiu correndo, foi lá, porque a palavra das mulheres naquela época, naquela cultura, ela não tinha tanta validade, tanto peso. Mas Pedro foi lá e atestou que realmente Jesus Cristo não estavam lá. E mais, elas relataram: olha, e nós encontramos um anjo no caminho falando que Jesus ressuscitou, que Jesus ele está vivo, mais vivo do que antes, né? E nesse momento, né, os discípulos olharam tudo aquilo, mas não colocaram muito crédito em tudo que estava acontecendo, porque eles ficaram: olha, o que está acontecendo, né? Essa história, Jesus ter ressuscitado, não está lá mais o corpo dele. E aí discorre a partir do versículo 13 essa passagem dos discípulos, dois discípulos que estavam no caminho de Emaús, andando, porque Emaús era pequeno vilarejo, praticamente quase os 10 quilômetros, né, da cidade de Jerusalém. E os discípulos, ao caminhar, eles estavam entristecidos, com dificuldade de enxergar esperança e caminho pela frente, porque, poxa vida, nós caminhamos tanto tempo com esse Jesus, de repente ele morre e toda a nossa esperança simplesmente morreu, porque também relata nesse capítulo que a esperança dos discípulos estavam naquele que ia vir resgatar Israel do domínio dos romanos e ia ter o novo rei. Para eles, Jesus já ia reinar dentro de Israel, mas na verdade o que aconteceu foi que Jesus morreu na cruz do Calvário e no terceiro dia ressuscitou. Só que nesse caminho, Jesus chegou próximo deles e perguntou: poxa, o que está acontecendo? Por que vocês estão falando aí? Vocês estão entristecidos? Do que vocês falam? E eles continuaram caminhando e ele falou assim: não, na verdade nós estamos tristes, né? Aliás, eles nem continuaram caminhando. A Bíblia relata que eles pararam. Aí no que eles pararam, fala assim: olha, nós estamos entristecidos porque, olha, aconteceu, nós estávamos seguindo uma pessoa chamada Jesus, e essa pessoa, nós tínhamos uma esperança muito grande dele ser o nosso rei, que ele ia nos redimir, que ele ia nos resgatar da mão dos romanos, né? Mas aconteceu que ele morreu, nós estamos entristecidos porque a nossa esperança se foi, né? E agora, o que nós vamos fazer? Está todo mundo perdido, estamos sem direção. Aí Jesus vira para ele e fala assim: poxa, mas espera aí, vocês não são nécios demais e tardios? Ou seja, vocês estão demorando demais e assim, meio que sem fé para acreditar em tudo aquilo que os profetas falaram?
Aí o que Jesus começa a falar para eles? Aí eles começaram a caminhar de novo. E durante o caminho, no caminho, Jesus começou a resgatar todos os profetas que falavam a respeito daquele momento da crucificação. Então, a começar de Moisés, Jesus começou a falar para eles: imagina a aula de teologia que esses dois discípulos tiveram. Com o próprio Jesus falando para eles, resgatando todos os profetas que falavam a respeito do Filho de Deus, daquele que viria para resgatar a humanidade, né, das mãos do mal, do pecado. E eles foram falando. Na hora que Jesus foi falando, na hora que eles foram chegando lá próximo de Emaús, Jesus fez menção de ir embora, mas os discípulos, opa, peraí, tá tarde demais, para onde que o senhor vai? Fica conosco, vem para cá, vamos entrar aqui, vamos comer, dorme aqui com a gente e tudo. E eles entraram, e olha só, eles não tinham entendimento que aquele cara era Jesus. Veja bem, não sabiam disso, eles não tinham entendido, mas eles entraram, pediu para eles sentar, opa, vamos comer e tudo. De repente, como a palavra de Deus fala aqui, ao partir o pão, e Jesus simplesmente ele deu, ele não falou mais nada ali, ele só simplesmente partiu o pão. Nesse exato momento a Bíblia relata que os olhos dos discípulos se abriram e reconheceram que aquele que estava com eles era Jesus Cristo. Ao ponto de, quando eles reconheceram, Jesus desapareceu no meio deles. Vocês imaginam a cena? Consegue imaginar a cena? Você comendo com Jesus, você descobre que é Jesus, ele parte o pão para você e de repente ele vai e desaparece da sua frente? Não é muita loucura para os nossos olhos e para a nossa mente? Por isso que a Bíblia é fascinante. E a nossa fé, ela é fascinante. Porque nós acreditamos em coisas tão loucas, né? Mas é uma profunda verdade que está aqui. Mas qual o ensinamento disso tudo para nós nessa passagem? Eu fiz questão de ressaltar, e é importante você se desdobrar, entrar, visitar esse capítulo 24 de Lucas, porque ele é muito rico, para entender um dos pontos que Jesus nos ensinou aqui. Jesus, durante horas, caminhando com aqueles discípulos, ele falou a respeito de tanta coisa, e em nenhum momento os discípulos ouviram ou conseguiram entender ou aprenderam alguma coisa daquilo que Jesus estava falando. Mas quando Jesus fez algo, que foi o partir do pão, ele teve uma ação. Ao fazer algo, os olhos dos discípulos se abriram. O que eu quero compartilhar e refletir junto com você? As nossas ações, assim como Jesus, impactaram muito mais do que as palavras. É evidente que as palavras de Jesus são extremamente importantes, mas aqui ele quis nos ensinar, não só como cristão, como alguém que se relaciona dentro da empresa, com os nossos colaboradores, com as pessoas que trabalham com a gente, com os nossos parentes, mas dentro de casa, como pais. Aquilo que nós fazemos tem mais impacto na vida dos nossos filhos do que aquilo que a gente tem falado para eles. Às vezes você vai gastar 1 hora, 2 horas tentando explicar algo para ele. Que orar é importante, que ler a Bíblia é importante, que você tem que fazer isso é importante. Você vai gastar que tem que ser bom, que tem que ser justo, que você tem que ser humilde. Mas se ele não ver você sendo justo, sendo humilde, sendo servo, sendo dedicado na busca de Deus, na oração e na leitura da palavra, e não como uma forma religiosa, porque 10 horas eu tenho que ler a Bíblia aqui em casa. Não, é orar porque você ama a Deus, você tem sede de buscar a Deus. Mas na hora que eles enxergarem você papai, você mamãe, fazendo essas coisas, eles vão olhar e vão enxergar Jesus Cristo através de vocês. Porque a palavra cristão é exatamente isso, pequenos cristos. Mas quando nós agimos como ele,
nós conseguimos transportar e ensinar os nossos filhos desses atributos de Cristo. Porque esse é um dos pontos dos pais. É ensinar e traduzir em ações os atributos de Deus. Mas você tem esses atributos como? Conhecendo a Deus, se relacionando com Ele, se misturando com Deus. Porque aí sim você fica parecido como um pequeno Cristo. Por isso, a sugestão e o conselho é, quando orar, quando ler a Bíblia, permita que seus filhos enxerguem em você alguém com sede de Deus. Quando você exercer uma bondade com uma pessoa que está no trânsito, uma bondade com alguém que está próximo, tendo dificuldades e necessidades, o seu filho vai enxergar você sendo bondoso. Quando você exercer a humildade, ele vai entender que a competitividade que o mundo nos ensina de ser melhor do que o coleguinha, de fazer isso ou aquilo, você vai perceber que quando você age com humildade, o seu filho ele pode querer ser, e é legítimo ele querer ser melhor a cada dia, mas a humildade vai estar sempre nos lábios, na conduta dos seus filhos. Olha só, a palavra de Deus fala que nem Jesus, na condição de Deus, ele quis usar essa prerrogativa, mas antes o que ele fez? Ele se humilhou e se colocou como servo. Tá vendo que, olha só, aquele que quer ser o primeiro, que sirva, que abençoe, que abra espaço, que permita o outro ceder a vez. Então, todo aquele ambiente de competição, de ser melhor, de crítica, de julgamento, ele tem que dar espaço para todos esses atributos de Deus. Com isso, o seu filho vai enxergar em você aquilo que precisa fazer. Por isso que as ações são mais importantes do que as palavras. Amém? Que Deus abençoe o seu coração, que essa palavra possa entrar aí como uma palavra rema na sua vida. Amém. E que faça você refletir em tudo aquilo que você tem feito que não está refletindo os atributos de Deus para os seus filhos. Amém? Deus Amém. abençoe. Deus abençoe. Um Tchau. beijo no seu coração. Tchau, tchau. Beijo.